Oi, pessoal. Cowboy de Flix, vai ter spoiler de tudo. E esse filme aqui é um daqueles que é melhor quando você não sabe nada. Então vai lá ver primeiro, daí você volta. Mas voltem. So the drama is. Filme de 2026. Tá disponível agora, nesse momento, na Amazon Prime. E conta com o casal It. Que não é um casal, mas os dois são It. Zendaya e Robert Pattinson. Mano, eu acho que o Robert Pattinson tá numa crescente, assim, impressionante. Gostaria muito que ele tivesse mais reconhecimento, mas infelizmente, para muitos de nós, ele ainda é o cara do Crepúsculo. Perdão, Robertinho. Eu sei que é gatilho pra você. Quanto a Zendaya, caras, eu acompanho ela desde que ela era apenas Rock Blue em Shake It Up no Disney Channel. E a série era cringe, mas nos rendeu essas 12 estrelas. Acho que o certo é Zendaya. E a Bella Thorne, que é controvérsia, mas tamo aí. Tudo começa quando o nosso divo do Crepúsculo, que eu acho muito atraente em alguns momentos, em outros momentos eu acho totalmente mid. O que vocês acham? Fariam? A Zendaya é perfeita em todos os momentos. Bom, esse é o Charlie e ele conhece uma Mona num restaurante. E aqui o Charlie é britânico. Sim, isso vai ter relevância em algum momento. Eu também achei que era bobeira, mas juro, vai ter relevância. Bonitinho o sotaque dele, vai. E ele vê essa garota linda lendo um livro num café, e parece uma cena de filme. E ele decide agarrar essa chance para falar com ela. Eu tenho uma condição clínica, um problema sério em que eu me apaixono quase todas as vezes que eu saio de casa, que são poucas, graças a Deus, mas quase sempre eu vejo uma pessoa assim irresistível, fico pensando, meu Deus, esse é o amor da minha vida, se eu não for falar com ela ou ele agora, eu nunca mais vou ter essa chance e vou ficar sozinha e feliz para sempre. Então, eu já me meti em algumas enrascadas, tal qual o Charlie, para tentar falar com essa pessoa, pegar pelo menos o nome dela para depois achar pelo Instagram. Isso é um pouco estranho, ok. Eu sei, tudo bem. Eu me vi muito no Charlie aqui porque ele é um overthinker, ele é uma pessoa extremamente ansiosa e ele analisa demais as coisas e fica extremamente obcecado com detalhes pequenos. Já a garota, a Emma, ela é uma pessoa super chill, de boa, sabe? Uma pessoa de boa, equilibrada, eu diria. Tranquila, inteligente, legal. Os dois são muito legais. Enfim, ele chega nela ali e inventa que ele já leu esse livro e fica falando um monte na cabeça dela, e daí ela vira assim e fala: caralho, eu sou surda desse ouvido, não entendi porra nenhuma. E é um momento meio bizarro, assim, daí ela fala, quer saber? Volta, finge que nada aconteceu, vamos se conhecer de novo. E eles meio que vão usar essa dinâmica no relacionamento algumas vezes, o que é meio fofo em alguns momentos, mas também um pouco irritante. Casal é assim, né? Meio cringe, mas tudo bem. E deu certo, ela deu uma chance pra ele e eles vão se casar. É aí que começa o filme. Eles estão quase se casando, decidindo detalhes finais, votos e tal. Esse filme tem uma montagem perfeita, cara. Ela é, tipo, muito nova geração, num ritmo mais acelerado, assim. Eles não ficam muito de papinho. E todas as cenas que aparecem realmente não tem muito filler. Sei lá, tem uns cortes secos, assim, de ambientação. É muito boa a montagem, no geral. E ela mostra o quanto uma montagem boa é importante, o que é difícil de ver em filmes que têm um pace mais lento ou até filmes mais antigos. Enfim, se você quiser prestar atenção nisso, esse é um bom filme pra isso. A iluminação é linda, a iluminação é linda em todo momento, parece que é tudo um filme lindo, assim, um sonho, uma vida aesthetic. Mas a todo momento tem a sensação de que tem alguma coisa meio off. Você não sabe dizer o quê. Mas até parece um pouco aqueles documentários de serial killer no começo, tipo, eles eram uma família perfeita, até que, sabe? Eles usam do Charlie pra enganar a gente. Eles fazem um twist de que, você provavelmente vai achar que é o homem que é perigoso. Então, ele é meio grudento, tem umas coisas meio estranhas, você fica meio, nossa, ele é estranho, ele é stalker, o que tá acontecendo?
Mas é tudo uma pegadinha, tá? E as coisas começam a dar errado muito no começo, tá? Casamento é um evento extremamente estressante e 2 pessoas têm que planejar uma festa enorme para um monte de gente, aonde elas vão executar um pequeno ritualzinho religioso, mas também vão ter que entreter todo mundo, tem que ter comida, tem que ter alguns mini rituais chaves. Então, tem muita coisa que pode dar errado, mas eu acho que não importa o quanto ruim seja o seu casamento, não vai ser pior que esse. E se foi, por favor, me conta como foi nos comentários, eu adoraria fazer um episódio lendo histórias de casamento. Bom, e eles vão pra uma estúdio de dança, alguma coisa assim, e a Emma, do nada, decide mudar a dança do casamento, o que deixa a professora muito emputecida. E daí a gente fica tipo: "Ok, eles talvez sejam meio chatinhos, talvez eles sejam meio inconvenientes, mas isso não é tão big deal assim pra mulher ficar puta com eles. Ok, é o trabalho dela, ela deve ter jogado muito tempo fora fazendo uma coreografia que ninguém vai usar, mas acontece, né, acontece no campo de serviço ao cliente, eu acho". Daí eles estão saindo do estúdio tarde da noite depois desse rolê e o Charlie não parecia querer mudar a coreografia, ele estava tipo: "Ok, a gente já tá quase casando, cara, por que você quer mudar isso do nada?". E eu, como neurodivergente, eu teria ficado puto também, eu teria ficado: "Eu não vou dançar mais esse caralho então, enfia no cu essa coreografia". E eis que eles veem a DJ do casamento deles usando droga, usando, tipo, injetáveis na rua, e eles não têm certeza que é ela, mas eles ficam tipo: Você viu ela ali? Você viu?". E ninguém mais fala nisso, por enquanto. É aí que os pequenos problemas começam a se empilhar. A gente já tem 2 problemas. Eu anotei aqui no meu roteiro, talvez eles sejam só irresponsáveis. Irresponsáveis no tipo assim, cara, eles podiam ter dado um tchauzinho assim pra Mona. Ei, Labs. Ok, ela tava usando droga em grupo, mas era assim, usar droga higienizado elite clubber, sabe? Eu acho que eles podiam ter falado, ei, eu acho que não seria perigoso. Enfim, não sei. O ápice do motor desse filme chega quando eles vão com 2 amigos, Mike e Rachel, experimentar comidas do casamento, junto a um delicioso vinho de laranja. Cara, esse vinho parece muito bom. E daí eles começam a beber, ficam mais altos, assim, começam a usar a Mona que tá servindo as amostras pra eles de barista e tipo, ai, pode deixar a garrafa aqui? Pode deixar a garrafa de vinho aqui? E isso também é meio folgado, também é meio, ai, galera chata do caralho, mas não é nada criminoso. Mas como eu disse, é aqui que o bicho vai pegar, porque eles começam a brincar de falar qual foi a pior coisa que você já fez. E eu fiquei pensando qual seria a minha história de pior coisa que eu já fiz, e eu consegui pensar muito rapidamente. E não foi nem perto, eu acho, do que eles fizeram. Só que assim, o texto desse filme, ele é meio genial. Ele é muito genial, na verdade. E então, são coisas assim que você fica tipo, nem é tão ruim, mas se você parar pra pensar 2 segundos, são horríveis. Que é o amigão do Charlie. Ele fala que ele foi atacado por um cachorro junto com a namorada dele e ele meio que usou ela de escudo pro cachorro não morder ele. Ele devia estar cagando de medo. Ok, bastante questionável, mas assim, não é tão babaca por enquanto. Vai piorar muito. Daí tem a Rachel, namorada desse Mike, que é uma chata do caralho, e ela conta que quando ela era criança, ela tinha um vizinho mala. Quem nunca? E esse vizinho ficava insistindo pra dar rolê com ela, mesmo sendo um mala do caralho. E daí um dia eles foram pra um lugar assim estranho, no meio do mato, tipo uma casinha abandonada. E ela viu uma oportunidade e a agarrou. Ela viu que tinha um armário lá vazio. Provavelmente tinha um cara morando lá ou só usando aquele lugar pra gunar, porque tinha umas revistas de gente boa lá. E ela prendeu o moleque no armário e saiu correndo. Tipo, ela deu um empurrão nele no armário, o armário trancou e ela saiu correndo. Quais as chances desse pervertido que usava esse lugar pra gunar ser realmente perigoso?
ser realmente um criminoso contra crianças. Alguma chance. E ela pegou e foi pra casa e não contou pra ninguém. E o moleque ficou tipo um dia desaparecido e ela não fez nada sobre. E caralho, isso é muito mais pesado do que o bagulho do cachorro. Tipo assim, nada grave aconteceu, mas muita coisa podia ter acontecido. Enfim, esse é o whole point dessa cena. Tipo, aí são coisinhas meio estranhas, mas nada assim que cross the line até a gente chegar no que a Emma fez. Mas antes tem o feito do Charlie, que eu não sei se ele inventou, ou se ele diminuiu, ou se ele aumentou, mas faltam detalhes. Até agora todo mundo tava dando bastante detalhes. E ele simplesmente fala en passant, assim, quase como se não quisesse participar, sabe? E ele conta que ele praticava cyberbullying e isso ficou tão sério que uma criança teve que se mudar. Tipo, um colega da escola teve que se mudar com a família toda, porque isso ficou muito sério. Ele não conta o motivo do bullying, ele não conta se era um menino ou uma menina. Eu sei que isso é um pouco irrelevante, mas eu gostaria de saber. No geral, assim, ele não fala muita coisa, nem tipo, eu odiava esse filho da puta, não fala nada. O que me levou a pensar por boa parte do filme que ele pode ter inventado. Ainda mais por causa de um detalhe que eu vou contar daqui a pouco. Mas, enfim, chegamos na história da Emma, que teve alguma resistência pra contar. Mas, sabe, momentos antes da cagada acontecer, que você pensa, não, eu tô seguro aqui, eu tô seguro, tá de boa. Daí você fala uma coisa horrível, absurda, e todo mundo fica achando que você é o pior bosta do mundo. Já me aconteceu muito, e é o que vai acontecer com a Emma. A Emma conta que ela quase executou um mass shooting, que eu vou chamar pelo resto do vídeo de tiroteio, que é assim que a minha avó chama, e eu espero que seja censura o suficiente para o YouTube. Ela não conta muitos detalhes aqui, mas a gente já entende mais ou menos o que é, por causa dessa cultura americana, que os caras meio que endeusaram esses eventos lá e virou quase uma lenda urbana, desconexa da realidade, entendeu? Mas acontecia realmente. Só que foi criando-se um culto em volta, foi isso que eu quis dizer. Lógico, também aconteceu aqui também, mas é meio que pauta importada, né? Porque aqui o bagulho do armamento é muito diferente de lá. Até acho que a organização das escolas, o bullying em si é diferente. Como as pessoas reagem a isso é diferente. E a gente tem que dar o dado recorte, né? Além disso, a Emma é uma garota negra, então tem outro recorte aí de grande importância. Bom, em geral fica muito tenso, só que o Charlie, ele dá uma cacarejada, assim, uma gaitada de foda-se, ele acha meio cacacafane, até ele ver que o clima ficou pesado, e ela inclusive explica aqui que ela ficou surda por causa disso, de um acidente com o rifle que ela pretendia usar. Porra, ok. Eu quero deixar bem claro aqui que eu odeio armas, tá? Eu acho que armas é tipo bomba atômica. Se ninguém tivesse, se ninguém criasse, ninguém ia precisar. Íamos todos trocar soco e eu me sentiria muito mais tranquilo de andar na rua. Não sei vocês. Mas eu preciso me defender. Defender de quê? Se ninguém tiver. Defender de 5 caras vindo pra cima de você? Daí você corre. Sei lá, na minha cabeça é muito simples. Todo mundo entrega suas armas, todo mundo jura juradinho que não vai ter mais arma. E quem tiver arma vai tomar uma posse. Falando em bomba atômica, eu sugeri bomba atômica porque eu assisti Oppenheimer. Acho que não vale fazer um vídeo, não me sentir tão conectado visceralmente. Só fiquei pensando, tipo, caralho, o que leva um filho da puta a criar uma porra dessa o filme inteiro? Até que eu entendi os motivos deles. Daí eu fiquei tipo, caralho, ele tava tentando, sabe? Ele tinha motivos muito tortos, mas ele tava tentando. E daí no final, de novo, eu tava pensando, por que esse filho da puta fez essa porra? Foi uma grande experiência, é um filme ótimo. Filme ótimo. Mas eu sabia que esse filme ia me deixar muito mal, por isso eu enrolei até agora. Em compensação, Barbie eu já vi umas 5 vezes. Sabemos muito bem de que lado eu estou no Barbieheimer. Voltando pro rolê do The Drama, a Rachel fica muito fodida da cara. Porque a prima dela perdeu os movimentos, tipo, ficou seriamente ferida num rolê desse de tiroteio.
E daí a Emma fica tipo, caralho, eu não sabia, porra. O que eu tenho a ver com isso? E ela fica se sentindo horrível. E a Rachel fica tipo, você tá achando isso é brincadeira? Você tá achando que isso é legal? E pesa pra caralho na mente dela. E eles estão meio bêbado, toma costa de bêbado, não é uma coisa meio bosta. Enfim, é um momento, bem momentos. Até ali eles estavam, ouvimos e não julgamos. Mas quando ela meteu essa, eles ficaram. Acabou o rolê. Essa festa virou um enterro. E é muito palpável, assim, a hipocrisia dos personagens a todo momento. Porque, assim, dado que a Emma não fez nada, eu acho que é possível considerar um pouquinho pior o que a Rachel fez. Porque a Rachel, na verdade, ativamente fez alguma coisa. E agora tem muito essa discussão no filme. É realmente um peso monstruoso, horrível, horrendo, desgraçado, você deveria se fuder a vida inteira? Se você não realmente fez a coisa horrível que você pensou? Mas enfim, até aqui nós temos pouquíssimos detalhes sobre a situação da Emma. As coisas vão piorar. E a Emma passa muito mal de nervoso e vomita, que é uma coisa que ela faz em alguns momentos, o que me levou a raciocinar diz, caralho, ela tem, tipo, ansiedade severa. Porque a ansiedade é um grande problemão. Mas até ela virar movimento dentro do seu corpo e te fazer vomitar, tem um longo caminho. Enfim, eles perdem a chave de casa, meio que brigam e daí vão dormir. E tem aquele rolê de não durmam brigados. Sabem esse rolê? Que diz que basicamente se você dormir brigado com o seu par, seu cônjuge, as chances de piorar no dia seguinte são muito grandes. Então é melhor resolver no dia, mesmo que isso signifique ficar até 4 horas da manhã trocando zap. Melhor resolver no dia. Mas eles não resolvem. Daí o Charlie já começa o seu processo pesado de overthinking, de ficar se fixando em detalhes e ficar extremamente cagado nas calças. E ele começa a ter imagens assim visuais da Emma com armas e porra, meio tenso. E eu julguei muito o Charlie nesse começo. Eu fiquei tipo, nossa, nada demais, no big. Ela ia fazer uma coisa horrível. Foda-se. Mas daí eu me coloquei 2 segundos nos sapatos do Charlie, que são sapatos bem grandes, eu imagino, e pensei, e se fosse ao contrário? E se fosse uma garota e o cara contasse isso pra ela dias antes do casamento? Eu ia achar de boa ela me falar, porra, decidi estragar o casamento, decidi me afastar, porque eu fiquei com medo desse lunático do cacete. Eu ia falar, tá certa, Queen, porque eu sou meio bias pra mulheres sempre. Mas ultimamente eu tenho visto coisas que me fazem levar em conta o lado do homem também, principalmente porque estou nesse grupo. E daí eu pensei, se fosse comigo, ia depender muito da pessoa com que eu tô. Mas se eu pensasse, essa pessoa me fez sentir segura até agora, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu não quero me separar, vou ficar tranqui. E eu acho que do jeito que a minha cabeça funciona, eu realmente conseguiria ficar tranquilo com esse detalhe, mas ia ficar uma pulga na minha orelha igual no Charlie. Tipo, eu ia estar vivendo minha vida com essa pessoa, tendo sorrisos e almoços incríveis e indo no shopping, sei lá. E daí do nada eu ia pensar, caralho, mas essa pessoa quase planejou um. E daí ia pesar o crime na minha mente. Eu ia ficar estranho, a pessoa ia perguntar o que foi, eu não ia poder falar nada, isso ia virar uma bola de neve e ia desgastar o nosso relacionamento, com certeza. Então, meio que eu parei de julgar nosso mano Charlie. E também eu vi uma coisa esses dias que me deixou meio passado. Eu vi no TikTok uma mensagem num assunto assim de violência contra homens, violência de gênero contra homens, e daí dizia assim simplesmente: homens também precisam ser protegidos. E daí eu pensei, talvez eu deva mudar minha cabeça um pouco. Tipo, o Charlie não é um cara tão ruim até agora. Então, talvez ele esteja no direito dele, se ele quisesse acabar o casamento. E a gente fica pensando, nossa, mas ele é muito fresco.
Ou, nossa, ele é muito pilhado, nossa, ele é muito paranoico. Isso é meio paia. Acho que precisa ter o recorte de gênero, sim. Tipo, precisamos levar as mulheres mais em conta. Elas precisam muito ser protegidas, defendidas e creditadas. Mas homens também precisam ser protegidos. Voltando, a Emma também ficou assombrada com essa memória de volta. E eles têm um dia de bosta no dia seguinte porque eles foram dormir brigado. O Charlie fala com um amigo dele, cara, e se eu estiver casando com uma psicopata? E o Mike fala pra ele, mano, ainda dá tempo de você meter o pé e nunca mais voltar, volta pra Londres, tá ligado? E já é, e ninguém vai te julgar por isso. Só que ele não faz isso. Só que em nenhum momento, assim, parece que é porque ele realmente ama a Emma. Tipo, eu não senti esse peso na escolha dele. Eu senti mais que era uma conveniência. Mas isso pode ser só a minha visão, né? E quanto mais o Charlie tenta futucar essa situação de saber mais sobre, mais a Emma tenta pedir pra ele esquecer, empurra ele disso, sabe? E ele tá ficando neurótico. Ela vomita de novo e desiste um pouco de ser resistente e começa a responder algumas perguntas. Ela conta que uma amiga dela teve um acidente de carro, ela acabou presenciando isso, o que fez com que a família dela se mudasse para Louisiana. E daí nessa mudança ela começou a sofrer muito bullying. Então, só lembrando que com certeza tem um recorte racial aí, mas mesmo que fosse um bullying mais pesado do mundo, estilo dorama, nada justificaria o que ela fosse fazer se ela tivesse feito essa coisa horrível, né? Nada justifica também essa linha de pensamento dela, o que eu acho que é muito culpa da internet ter endeusado esses dois criminosos responsáveis por um TEL que foi muito fomentado nos Estados Unidos. E meio que foi daí que ela tirou essa ideia. Ela até fala assim, tava popular no momento. E ela era uma criança, querendo ou não, ela era uma criança que com certeza não tinha como mensurar os reais efeitos disso. Só que eu me sinto muito mal de passar pano pra Emma e pensar, nossa, ela era uma criança fragilizada, machucada. Porque isso significa passar pano pra esses caras também. E muitos desses caras com essa mentalidade que levam a esse crime específico são meio red pill, meio ideia errada, meio homofóbico, racista, tudo que é de ruim. Então, não é confortável enfrentar esse sentimento de que talvez essas pessoas merecessem uma segunda chance. Eu não acho que os dois especificamente mereciam. Eu só senti empatia com a Emma, porque ela é um ponto muito fora da curva. Ela é uma minoria e uma menina, então ela é duas minorias. E também, novamente, vem com esse tapa na cara de inversão de papéis de gênero. Tipo, uma garota que é levada a cometer isso. Não é um caso assim que nunca aconteceu, mas é raro, como a própria Emma aponta no filme. Aconteceu, né? Então, eu senti essa empatia por ela, e eu tava vendo com meu pai soltou ela é só uma criança. E eu fiquei pensando, caralho, ela é só uma criança, é tipo uma garota de 15, 14 anos, o que ela sabe? Mas, novamente, é desconfortável demais pensar pelo lado do criminoso, mas às vezes necessário. Infelizmente, todo mundo merece direito de se defender, direito de contar seu lado da história. Só que tem alguns crimes, assim, tão hediondos que a gente deseja que as pessoas não tivessem. Não tivessem direitos e simplesmente fossem punidas com mão de ferro. Enfim, isso é uma discussão muito, muito complexa e tem crimes que eu acho que são inafiançáveis, irredutíveis, irreparáveis, inabilitáveis, e me dói que essa pessoa tenha mais direito às vezes do que as próprias vítimas. Mas no caso da Emma, eu fiquei com dó. Eu queria que alguém tivesse simplesmente pegado na mão dela e falado, minha filha, não. E isso vai acontecer. Porque, como a gente falou, a Emma não levou isso a vias de fato. Enfim, ela conta que para se defender do bullying, ela começou a construir essa personalidade de Mez Shoe da internet, sabe? Você sabe muito bem como é que é essa persona, se você já viu algum doc sobre esse evento, né? Que rima com Clementine. E pessoas realmente influenciaram isso aqui e tentaram fazer acontecer o barro, mas não aconteceu, graças a Deus. Não como lá, a ponto de se tornar uma referência cultural.
Bom, depois que a Emma conta esse pedacinho da história, ainda vão ter mais detalhes, eles resolvem ir se encontrar com a fotógrafa do casamento. Eles estão naquele ponto que eles não podem cancelar o casamento ainda, mas eles também não podem parar pra pensar, porque tem muita coisa marcada pra resolver. E eles chegam nessa fotógrafa no clima mais de bosta do mundo. E todo mundo sabe que fica mais difícil se soltar, se expressar e posar pra fotos quando você tá tenso, principalmente sobre casamento, que é pra ser uma união, é pra ser sobre o romance deles e a conexão deles. E no momento eles estavam, tipo, querendo correr um do outro. E de novo, essa cena, o texto é incrível, porque a Mona fala assim: primeiro eu vou fotografar você, devo fotografar seus pais, devo fotografar os pais do noivo, devo fotografar não sei quem. E, tipo, não é por acaso que ela meteu essa, porque o verbo de fotografar, que é shoot, é o mesmo verbo de atirar. Nessa hora que eu fiquei, cara, muito foda. E o som da câmera disparando é usado como um prop, assim, de aumento de estresse pra eles. E eles ficam tensos, dela perguntar: "O que você gosta no Charlie? Por que você vai se casar com ele?" E daí ela responde coisas genéricas, e dele responde coisas mais genéricas ainda, e ela fica tipo: "Caralho, que casal bosta". É uma cena muito boa. E o Charlie, ele vai ficando cada vez mais dissociado nas fotos, e as fotos ficam horríveis. O Charlie começa a ficar tão pilhado com esse bagulho que ele começa a pensar em momentos isolados, completamente recortados do contexto em que a Emma foi violenta. Tipo, na rua, ou sei lá. Começa a ver coisas na casa, tipo, ela tem uma caneca de arminha. E, e ele tá aterrorizado, cara. Ele tá tipo a Wendy Torrance dividindo o hotel com um assassino louco. Enfim, a Emma divide mais alguns detalhes com a gente. Ela fala que chegou a tentar gravar, assim, um uma nota de por que que ela fez isso em formato de vídeo, mas o PC dela estava travando. E depois teve realmente esse evento na escola dela, não pelas mãos dela, mas aconteceu. E ela pôde ver da segurança da sala dela, tipo, sem se envolver diretamente, e resolveu deixar pra lá. Meio que ela foi impactada pelas reais consequências disso, numa escala, assim, muito segura pra ela, e ela entendeu: "Ah, caralho, talvez fosse uma grande babaquice". E foi muito engraçadinho ela tentando se pagar de fodona com a arma na mão, montando um vídeo na webcam toda estourada, fudida dela, falando assim: "Ah, vocês provavelmente querem saber por que eu ia fazer isso, pá". Cara, daí que você vê o quanto essas crianças são tonha de fazer uma porra dessa. E eu acho empoderador a gente tirar o lugar de fodão dos criminosos e botar eles como babaquinhas tonhos que só querem chamar muita atenção, performáticos e etcétera, porque isso meio que transforma eles em palhaços, o que eles são, de um jeito pejorativo, tá, nada contra palhaços. Enfim, a Emma foi vendo que geral ficou puto, geral ficou achando os caras muito paia, e a dor da perda de alguns alunos, e o trauma em massa que isso causou na escola, isso na verdade fez ela começar a ser vista, e ela fez amigas. Então, até a necessidade dela, o motivo mais primário dela passou. E o pessoal notou, né, que ela tinha muitas informações sobre, ela parecia ter um interesse especial sobre esse tipo de coisa, o que levou ela a ser líder de um grupo ativista contra armas. Ela vira oradora, militante, joga o rifle do pai dela, que era militar, fora. A imagem dela fez um 360 completo. E não foi uma iniciativa dela, não foi. Ela meio que foi empurrada a isso e não falou nada sobre pra parar. E abraçou essa nova persona que fizeram dela. Novamente, isso leva a gente a enfrentar esse sentimento nojento, agridoce, vergonhoso de pensar que talvez os criminosos sejam mais humanos do que a gente pensa, que é extremamente desconfortável e uma coisa meio quase obscena de se pensar. Enfim, o Charlie continua pesando na mente dela e falando sobre: "Ah, você fez terapia? Ah, não sei o quê". E ela fala, pelo amor de Deus, que ela não quer estragar tudo isso, ela só quer esquecer o assunto e se casar logo, porra.
E daí tem efeitos colaterais também da menina estando puta com ela, a Rachel. Ela começa a ignorar as ligações da Emma, começa a se afastar. E o Charlie passa um panão, falando: ela tá sendo muito intensa, ela tá sendo dramática, logo ela volta atrás. Como se ele também não tivesse botando um peso gigante nessa situação toda. Novamente, os personagens são extremamente hipócritas. E o Charlie ressalta pra ela que eles têm que falar sobre isso, porque Freud não sei o quê, e se eles não falarem sobre vai ficar pior, e não sei o que lá. Ele é meio eruditozinho assim, sabe? Ele é meio intelectual, porque ele trabalha no museu. Então ele é meio que hiper racional às vezes sobre coisas muito nada a ver. E eu achei muito triste ver ele meio que se desapaixonando por ela, a relação ficando desgastada, eles mudando um com o outro. Eu achei isso meio de quebrar o coração. Mas não é o ponto principal do filme, o ponto na verdade é: o que você faria? E é um exercício meio divertido de se fazer com as informações e o jeito como ele se desenrola. E eu também acho refrescante ver uma garota, né, uma atriz, nesse papel de: será que ela é uma psicótica louca violenta ou a situação é meio estranha só? Que tem muitos filmes nesse estilo com homens e geralmente o homem, turns out, ele era perigoso o tempo todo sim, e você tava muito certo de desconfiar. Mas nesse caso aqui é tudo muito sobre nuance, sobre detalhes e sobre o que a pessoa tinha apresentado até então. Ao mesmo tempo, é impossível não se sentir tão hipócrita quanto os personagens. Eles tentam fazer coisas de gente boa, não dá certo. A Emma então tenta descontrair e o cara pesa na mente dela de novo. Ele fica tipo: tá, não dá pra você fingir que a gente não se conhece, começar esse teatrinho e achar que tudo vai se resolver. Tipo, ele fala, tipo, é mais profundo que isso. E a Rachel liga no meio dessa briga deles, de madrugada, assim, falando que não vai mais pro casamento, só que ela era madrinha de honra. A Emma meio que pediu pra não trabalhar junto com ela mais num projeto lá do trabalho delas. Isso levou ela a ser demitida. Ou, sei lá, ser excluída de algumas coisas, não entendi muito bem. Tentando resolver isso, o Charlie vai encontrar com a Rachel e o Mike, que é amigão dele ainda. Ele dá mais detalhes, né, sobre a história, passa um panão pra Emma. Com os outros ele age como se não fosse um grande problemão, mas quando ele tá sozinho ele só pensa nisso. E ele conta mais histórias super pessoais da Emma, tipo, tira esse protagonismo dela e vira um overshare gigante, falando sobre o peso que teve a amiga dela no acidente e que a Emma realmente mencionou isso como motor para ela se mudar, mas isso não era tão relevante assim no final das contas. E, tipo, ninguém, nem por um segundo, considera o que o Charlie fez. Tipo, pra eles o cyberbullying do Charlie não teve peso nenhum. E cyberbullying não é tão diferente de bullying, que foi um dos motivos da Emma. Novamente eu queria muito saber por que ele fez isso, com quem ele fez isso. Ele devia ter pensado, cara, sei lá, eles deviam ter feito alguma conexão. Mas o fato deles não fazerem conexão nenhuma também é meio genial, porque mostra o quão hipócrita o Charlie é, ou ele realmente inventou tudo isso, nunca vamos saber. Enfim, também tem um grande peso da cultura local nos Estados Unidos, né? Que o Charlie levanta essa, ele fala: mano, eu sou britânico, no meu país as coisas não são assim. E a Rachel fica novamente muito ofendida, ela fica tipo: então o problema é da América? Quando a América tem números maiores sobre isso e toda uma cultura construída em volta que chega a ponto de influenciar outros países, eu acho que sim, é um pouquinho do problema da América, sim. Os Estados Unidos, eles meio que cultuam guerra e violência e armas desde sempre. Isso é muito feio, sei lá. Eu achei que faz sentido. E a Rachel fala que, tudo bem, ela vai pro casamento se ela conversar sobre isso com a prima dela, porque ela não quer sentir que ela tá traindo a prima dela, que se feriu num desses eventos e tal.
E o Charlie tenta falar com essa prima, mas é extremamente awkward. E ele novamente mostra o quanto ele é hipócrita, porque ele fica meio que cercando essa menina, porque ela é cadeirante, totalmente inapropriado. É uma cena bem vergonhosa. E daí o argumento do Charlie muda. Ele pensa, tá, mas ela não é a pior pessoa do mundo. E ele acaba conversando sobre com uma colega de trabalho, a Misha, falando tipo, o que você faria se tal e tal e tal. E é extremamente específico. E ela fala assim, cara, isso é uma puta red flag. Novamente, se fosse uma garota e um cara, sabe? Isso seria tipo, corre desse casamento. E ninguém acharia ruim. E ele tem um ataque de pânico, assim, um ataque de ansiedade, começa a chorar e daí eles meio que se beijam e eles quase chegam a fazer atos libidinosos. Ele meio que estoura a roupa da Mona e eles eram amigos de trabalho só e ela tem namorado e o Charlie conhece o namorado dela. E o Charlie sabe da fama do namorado dela, que é meio estranha. É totalmente bizarro isso ter acontecido. Mas me levou a pensar que realmente tem algumas pessoas que elas não aquietam o facho até quase fazer uma coisa tão horrível quanto a que ela tá julgando. Porque depois que o Charlie faz isso, meio que as coisas dão uma suavizada, sabe? Tipo, tá, ele precisava trair ela pra relaxar? Era isso que ele precisava esse tempo todo? Tipo, com certeza tem um jeito mais saudável de fazer isso. Mas eu sou extremamente contra a traição, então pode ser que a minha opinião não seja tão popular assim aqui. O tempo tá acabando, o casamento tá quase acontecendo, e eles botam a DJ contra a parede, falando que viram ela na rua, fazendo coisa e tal. E ela fala, cara, não era eu. E a Emma começa a esquentar com ela, e elas se xingam, e daí ela fala, tipo, você é uma psicopata do caralho, e você é um bunda mole. E vai embora e deles tem que arrumar outro DJ de improviso muito rápido. Finalmente acontece o casamento, as fotos e a coisa toda. E eu não consigo evitar de achar que o Charlie tá mais suave porque agora ele também tem um segredo horrível. E eu odeio isso. Eu sei que tem pessoas que têm a moralidade de casal um pouco mais flexível que a minha, que não acham que traição é uma coisa tão ruim, traição talvez é uma coisa natural pra elas, então não tem tanto peso assim, mas eu achei extremamente feio da parte do Charlie. No casamento, o Charlie tá meio pilhado com a presença da Misha e do namorado dela, que é um parrudo gigante, e a Emma tá pilhada com a presença da Rachel, que acabou indo. E a Rachel, ela tá toda mean girl, sério, ela parece uma adolescente, ela fica fazendo umas caretas, e quando alguém fala alguma coisa assim sobre a Emma, ela faz uma carinha de tipo, ai, essa garota é ridícula, sabe? E assim vai indo o casamento. Daí, depois, no jantar, na festa, né, o pai da Emma conta uma história sobre ela, que é pra ser tipo wholesome, pra ser um momento assim de dividir histórias e tal. E ele fala sobre o momento que ela se tornou militante e que ela deu um jeito na arma dele. E a Rachel dá uma gaitada enorme nessa hora, como se ela estivesse cascando o bico. E o Mike acha meio inconveniente, todo mundo fica meio tipo, nossa, que chata. O novo DJ chegou, ele é um cara totalmente nerdão, assim, de DJ, interesse especial DJ. E ele vai conectar as coisas dele ali, dar um estouro gigante. Essa cena também é meio genial de timing e tal. E a Rachel até inventa de fazer um discurso também, que é um amontoado de indiretinhas sobre os dois. E geral fica mais tenso ainda. Ela meio que estragou o casamento aí, eu achei. Eu ficaria muito puto pro resto da minha vida. Cara, pra quê? Foi muito uma vingança sem sentido aqui. E o ponto dela nessas indiretas é falar, tipo, ai, parabéns, vocês dois se merecem. Você é uma doida e ele é um bunda mole novamente. Meio que mimicando o discurso da DJ. E ela usa uma palavra aqui que é carefree. Carefree pode ser usado como uma faca de dois legumes, né? Pode ser uma pessoa que é muito de boa, relaxada, tranquila, mas também pode ser uma pessoa que não liga pra nada, no sentido de que
Nenhuma pauta é realmente importante, uma pessoa alheia, alienada. Depois disso, a Emma vai no banheiro para tentar se recompor e acaba escutando a Misha contando alguma coisa para outra pessoa sobre o rolê que aconteceu com ela e o Charlie, tipo, ai, daí ele me falou sobre tal e tal, do tiroteio, e daí ela fica meio passada, né, a Emma ouvindo isso. Ela bota a Misha contra a parede, mas não faz nada sobre. E ela acha que foi a Rachel que contou pra Misha, porque, tipo, ela não sabe que o Charlie contou. E ela não duvida dele nem por um minuto. Ela fica tipo, não, com certeza foi a porra da Rachel. Ela começa a ficar super pilhada, chama o Charlie pra conversar numa salinha e fala pra ele, cara, a gente tem que falar com a Misha e descobrir quem que foi que contou pra saber quem é o traidor aqui, entendeu? E o Charlie jura que não foi ele. E daí ela vai buscar a Misha pra eles conversarem e o castelo de cartas do Charlie começa a desmoronar. Assim que a Misha entra na sala, ela já vai falando, cara, foi ele que me beijou. E meio que out essa traição do Charlie, assim, do nada, sem choro nem vela, sem o menor preparo. E a Emma, ela fica meio gag. Eu achei que ela teve uma reação, assim, bem ok. Eu teria feito um drama gigante. Talvez ela se sentia sem direito de fazer isso, né, já que ela tava meio que mal na história. Enfim, chegou a hora do discurso do Charlie, que ele se preparou desde o começo do filme pra falar, e é muito constrangedor, é muito The Office. Ele fala todas as coisas que ele não deveria ter falado, todas as coisas erradas, fala que ela tem uma risada horrível, que o rolê deles ali de gente boa é foda, e todas as coisas que ele não deveria falar. E enquanto isso, a Misha tá discutindo com o namorado dela, e em vez de falar que ela traiu ele com o Charlie, ela fala que ele assediou ela no trabalho, e daí o cara vai tirar satisfações com o Charlie no meio da festa, no meio de todo mundo, e dá uma cabeçada na cara dele, e ele fica todo arrebentado. E não teve assédio, a Misha tava super afim. Depois disso, desse desastre, corta a cena, a Emma foi pra casa dos pais dela, ela não atende mais as ligações, o Charlie fica sozinho em casa tendo pena dele mesmo, pensando em todas as cagadas que ele fez, ouvindo a música deles e também vomita. Que eu acho que é meio que uma metáfora de tipo, eles chegaram no mesmo ponto. Daí ele sai pra ir pra uma lanchonete e lá ele encontra a Emma e eles fazem aquele rolezinho de fingir que não aconteceu nada, se conhecerem de novo e vida que segue. Meio que, como eles chegaram os dois no mesmo patamar de filha da putice, que eu não acho que é exatamente o mesmo, mas talvez pra ela fosse suficientemente equivalente. Talvez essa segurança de, eu posso usar uma coisa contra você também agora, fosse suficiente pra ela, entendeu? O que eu acho que nunca é, assim, uma vertente muito legal de se pensar num relacionamento, não é muito saudável, mas tudo bem, entendeu? No geral, eu gostei muito desse filme, eu não esperava nada, mas eu sabia que seria um filme bom, né, pela qualidade da fotografia e pelos atores envolvidos. E então foi uma grande surpresa, é um filme muito divertido, tem muitos detalhezinhos, assim, foi muito bem pensado, e tem todos esses rolês pra você ficar pensando, que tenha um significado, alguma coisa, sabe. E esse com certeza é um deles, e é um filme meio que sobre violência, mas indiretamente, e devo dizer que ele tem algumas cenas meio picantes, meio explícitas, nada demais, mas talvez pensar com quem que você vai assistir, se você for assistir com alguém. Não é nada demais, mas é que tem uns cortes assim que você fica tipo, ei! E daí até você processar o constrangimento, a cena já passou. Então não é tão problemático assim. Caso vocês não tenham visto, vale a pena. Agora não vale mais tanto, né? Porque já spoilei tudo. Mas faz o que eu faço geralmente. Eu assisto esse tipo de vídeo que resume tudo. Espero alguns dias, um mês, daí eu assisto. E é como se eu não me lembrasse de nada, é incrível. Mas se você for assistir, depois volta aqui comentar o que você achou. E o que que você faria? Você teria cancelado o casamento? Como eu disse, eu sou muito cadelo da pessoa com quem eu tô no relacionamento. Então provavelmente eu ia pensar: "Ah, não dá nada", e ia continuar com ela. Até porque eu quero muito casar, então eu acho que se eu estivesse nesse ponto, nada iria me parar. E talvez eu me arrependesse depois. Obrigado por ouvir mais um episódio do Digiflix e tchau.